Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês livros que eu li em 2024. Eu retomei a ler livros em 2024. Eu já lia livros nos outros anos anteriores, mas não era mais o meu foco. Eu, na verdade, só queria chegar numa fase da minha vida onde eu teria dinheiro para comprar livros. E aí eu me afastei dessa vontade. E aí eu comecei a ler no digital. Aí eu comecei a ler livros físicos para sair um pouco da internet e hoje em dia eu não me vejo mais sem ler livros, gente. Eu sinceramente não sei o porquê que eu parei de ler livros assim, físicos, e sem contar que o ano passado eu li só 3 livros, se eu não me engano. Então, só aqui eu já ultrapassei, aqui com o que eu li no iPad, eu já ultrapassei o que eu li o ano inteiro no ano passado. Então eu vou começar com uma decepção, que foi o Joyland do Stephen King. Eu julguei esse livro pela capa, a culpa não é do livro, a culpa é minha. Quando eu vi essa capa aqui, eu achei que se tratava sobre alguma coisa de fantasma, uma coisa mais mistério, mas que teria mais foco na questão do mistério, e esse livro não é sobre isso. Nós temos um protagonista que esse protagonista vai trabalhar nesse parque, tem questões pessoais dele, a gente consegue ver ele superando essas questões pessoais dele, ele conhece novas pessoas e as coisas acontecem de forma muito devagar com relação ao mistério em torno desse parque. A coisa é tão assim, gente, que literalmente a gente descobre aqui, ó, tipo, tudo que acontece de mistério acontece nas últimas 3 páginas desse livro. E a gente vai vendo toda a construção do personagem, o desenvolvimento dele. É literalmente isso. É um livro bom e um livro ruim pra mim ao mesmo tempo, porque ele é muito bom, porque ele me prendeu até o final, eu tive paciência e o Stephen King conseguiu me manter preso ali com o protagonista até as últimas páginas desse livro pra eu ver sobre o mistério, e eu acho que isso é muito bom, mas eu realmente achei que era sobre uma outra coisa. Eu achei que não era sobre tanto o protagonista, a vida dele, a evolução dele. E é bonito, tem personagens aqui muito cativantes, o desenvolvimento dos personagens são muito profundos, a gente entende a dor de cada um, mas é puxado pra essa vibe e não a parte de mistério, terror e fantasma. Aí, junto com esse livro, eu também peguei o Depois do Stephen King também, e esse livro aqui pra mim foi um acalanto depois daquele ali, porque esse aqui eu já fui sem esperar absolutamente nada, porque esse aqui eu decidi julgar pela capa, e aí aqui essa história é sensacional, ela entregou tudo que eu queria no Joyland. Nesse livro aqui a gente tem o protagonista, que é esse menino, é uma criança, e essa criança tem a capacidade de ver fantasmas. E a gente vê a história dele, o desenrolar da trama da vida dele com a mãe dele, né? E muita coisa acontece, gente, é uma coisa atrás da outra, e quando você acha que esse livro já te revelou coisas demais, já teve muitas reviravoltas, você se surpreende no final e ainda tem informações bizarras. Sem contar que a mãe desse personagem aqui, pra mim, é uma protagonista, né? Ela não é protagonista, mas é a mãe do protagonista, ela aparece muito nesse livro, e eu achei a história dessa mulher sensacional, mesmo o foco não sendo ela. Eu achei ela muito forte, muito coerente com o que ela acreditava e o que ela falava, e não deixou as coisas afundarem ela, sabe? Ela se enfiava em um problema e ia lá e resolver esse problema. Então a gente tem um foco no protagonista, mas ela se destaca demais. E a gente tem essa personagem aqui, que eu já adianto pra vocês que eu detestei essa personagem. Eu achei sem nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de princípio, nenhum tipo de consideração. Ela não tem gratidão, ela não tem respeito, ela não tem nada. E é uma vilã que a gente vai vendo se construir à medida que a gente vai lendo o livro, e é bizarro. Porque eu gostava dela no começo e depois eu detestava essa personagem. Mas é um livro muito bom. Se vocês puderem ler, leia, que ele vai te prender. Me prendeu do começo ao fim. E eu super me conectei com o protagonista e com a mãe dele. Depois eu comprei esse livro aqui, que se chama Contos de Fadas dos Irmãos Grimm. E esse livro foi um erro também, porque eu me precipitei demais. Porque eu não sei o que aconteceu, eu li esse título, eu cismei que os irmãos Grimm era sobre histórias de
contos de fadas de terror ou suspense, e na verdade é só uma coletânea de vários contos de fadas. E assim, não é um livro ruim, inclusive eu vou manter esse livro aqui e provavelmente vou ler para minha sobrinha quando ela crescer. Mas o que eu não gosto é porque esses contos de fadas são baseados em metáforas e eu não sei qual que é o meu problema, eu não consigo entender metáforas. Ou você me fala direto e reto o que você quer me dizer, ou se ficar aquela metáfora, eu não consigo, gente. Tipo, tem um conto aqui, é um rapaz que passou a vida dele trabalhando, aí de repente ele vira pro rei e fala, ó, já trabalhei o suficiente, eu vou pra casa, eu preciso descansar e minha vida inteira foi trabalho. O rei deu pra ele tudo que ele tinha direito e uma cabeça de prata. E aí, pra mim, tipo assim, era muito simples, era só vender a cabeça de prata e tava tudo certo, botar o dinheiro no bolso e visitar a mãe dele, que era isso que ele tava fazendo, mas ele não fez isso. Aí ele começa a arrastar a cabeça de prata, aí depois ele troca por um cavalo, aí o cavalo é doido, ele troca por um ganso, aí o ganso tem um problema lá, ele troca por um porco, aí depois ele encontra um ferreiro, aí o ferreiro vende uma pedra qualquer, falando que com essa profissão ele nunca ficaria sem dinheiro, aí depois ele descobre que a pedra era pesada demais, ele joga a pedra no rio e aparece na casa da mãe dele sem nada e feliz porque ele não tem que carregar fardos nenhum. Eu não sei como que vocês interpretam isso, eu não consigo entender, eu fico tipo, tá, o que isso quer dizer, sabe? Aí eu tô lendo os contos, mas eu sempre viajo nesses contos. Aí também tem um que era do noivo, aí tinha um castelo, aí a fada sempre transformava, sei lá, as moças em pássaro, e aí todo mundo sabia disso, aí o noivo decidiu passear perto desse castelo com a noiva e a fada apareceu e pegou a mulher dele, o que eu acho que ele fez intencionalmente, porque todo mundo sabia o que ele foi fazer, o que ele foi caminhar com ela perto de um castelo, que ele sabia o que acontecia, entendeu? Então eu acho que ele fez por querer, não é possível. Mas aí ele passou anos, ele não teve coragem de voltar pra tribo dele, foi pra uma outra tribo, aí conseguiu desvendar, libertou todo mundo. E assim, a parte boa é que ele libertou todo mundo, porque realmente com a noiva dele, eu acho que ele tava precisando de um tempo. Aí ele arrumou isso como pretexto, tirou 7 anos de férias da noiva dele, depois ele voltou com ela e casou. Porque, tá vendo, gente? Eu não consigo captar a essência da história. E isso é muito irônico, porque eu gosto muito dos contos de fadas da Disney, os filmes da Disney. Mas aqui, enfim, eu fico viajando. E aí, por último não, né? Mas que eu estou lendo atualmente, eu tô aqui, ó. Isso aqui foi o que eu li, isso aqui é o que falta ler. E é A Beira da Eternidade. Eu estou apaixonada por esse livro. É o melhor livro até o momento do ano. Ele é muito bom. Os capítulos são curtos. A gente vai transitando entre 2013 e 2176. E a gente vai conhecendo os protagonistas. E é tudo muito fluido. E eu estou, de verdade, enrolando para ler esse livro. Porque eu não quero que ele termine. E porque a minha meta é ler um livro médio por mês, e eu sinto que esse livro vai acabar antes de acabar esse mês, e eu vou fazer o quê? Porque agora eu tô com o costume de ler antes de dormir. E aí eu não quero terminar de ler ele, mas é sensacional. Gente, eu não dei nada pra essa capa, nem fui eu que escolhi esse livro, e sinceramente, é um livro maravilhoso. Ele fala sobre, é uma distopia, fala sobre viagens no tempo. Enfim, não vou dar muito spoiler pra vocês, porque cada coisinha já é um spoiler, mas é um livro muito bom. E o primeiro capítulo já acontece tanta coisa em 3 páginas, porque normalmente os capítulos aqui são bem curtos. Ai, me prendeu. Tô amando. Tomara que o final seja bom pra eu favoritar e ser o livro do ano que eu li. E aí, o último livro que eu li digital foi Quarta Asa. Gente, esse livro aqui, vamos falar sobre ele. É um livro que tá muito hypado e eu peguei ele pra ler porque eu queria saber o que o pessoal tava lendo, que tava muito famosinho. Ele é um livro de fantasia, mas ele é uma romantasia e ele vai se desenvolvendo muito bem. A gente tem uma protagonista que é a Violet e ela é pequena, ela é frágil, as pessoas subestimam ela e ela nasceu e foi criada pra ser uma escriba pelo pai e acaba tendo que ser uma cavaleira porque a mãe dela vem de uma família de cavaleiros e quer que ela seja e obriga ela a ser uma cavaleira. E aí ela entra aí pra uma turma onde ser cavaleira é uma luta pela sua própria vida, e a gente vê o desenvolver dessa personagem. Eu tava gostando muito, eu tava amando tudo, eu tava gostando, ela tava se mostrando forte, e o melhor amigo dela lá falava, vai embora, eu vou te ajudar, vamos fugir, você vai morrer, e ela falava, eu vou ficar, e ela ia
superando cada um dos obstáculos, mas eu achei que essa personagem estagnou quando o par romântico dela lá, não sei se é Xanden, mas ela estagnou, gente. Ela só pensava nesse homem, ela só queria esse homem. E aí depois ela conseguiu um dragão, era o mais poderoso, o dragão preto lá. E aí também eu senti que ela estagnou. Quando não era o dragão protegendo ela, era esse personagem aí. E aí eu comecei a achar muito maçante. Antes ela já falava muito dele em pensamento, eu tinha que ficar lendo ela descrevendo ele de uma forma boa e depois dizer, ai, mas eu não vou ficar caidinha por ele não. E tipo, ai, sério? Enfim, não julgo muito não, aqui também a protagonista faz meio que isso, mas não sei, aqui ela não me irrita tanto quanto na Quarta Asa. E aí a gente começa, vai pra cenas. Esse livro é uma romantasia e tem umas cenas, né, que finalmente ela fica com o rapaz e eles têm momentos íntimos ali. E, gente, o que é a descrição desses momentos íntimos? Assim, me conta. Gente, é tão fantasioso, é tão... Gente, eu não sei. Como dizer pra vocês, eu li até a metade ou um pouco mais que a metade, gostando muito da história, falando eu tô gostando, universo, os dragão, os trem, tudo acontecendo, ela se provando e sendo inteligente, e o trem desandou depois da metade pra lá, que eu não sei te dizer o que aconteceu. Era muita coisa irreal, era, nossa, os piti que ela dava, aquele piti que ela deu de ciúme. Gente, o que tava acontecendo? Ela nem tinha, enfim. É isso. Gostei até metade, ou um pouco mais que a metade, e o restante foi uma tortura. Eu ativei minha leitura dinâmica, comecei a ler aquilo ali, ó, tipo, correndo, acabou. Tem o segundo livro, não vou ler o segundo livro, porque o segundo livro tem quase 1000 páginas e eu me recuso a passar raiva. Eu não estou lendo para passar raiva. E se terminar de ler esse livro pra mim foi uma tortura, eu acredito que o 2 vai ser insuportável, já que o par romântico já tá bem estabelecido ali. Não acho que o segundo livro tenha aqui muito a me entregar, talvez eu esteja me precipitando. Se você leu o segundo livro, comente aqui pra mudar, né, minha perspectiva, mas eu não acho que ele tenha muito a agregar. E é isso, eu não vou passar raiva, a não ser que se prove ao contrário. E aí depois eu descobri que são 5 livros, então eles lançaram o segundo e ainda tem mais 3. Então, né, pra você ler toda essa sequência tem que ser bom. E eu achei que o livro tinha muito potencial, mas ele se perdeu. Ele se perdeu, ou pelo menos não é o tipo de gênero que eu gosto. Aí talvez uma romantasia não seja uma coisa que, né, me desperte muita coisa. Mas esse aqui também é uma vibe puxada por fantasia. Eu sinto que vai ter romance aqui, mas não tá me irritando. Mas eu também tô, assim... Tô na metade, então pode ser que tudo mude da metade pra lá. Enfim, se vocês quiserem resenha, comentem aqui. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.